Olá, pessoal! Vamos entrando. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso bate-papo de quinta, né? Às 8h08 da manhã. Então, sejam todos muito bem-vindos. Que ocorre? Hoje nós vamos falar sobre dispositivos extrafísicos, né? É um assunto um pouco polêmico. Então, já quero saber se vocês sabem o que são dispositivos extrafísicos, se já ouviram falar, se já tem uma ideia do que se trata, né? Então, vamos entrando, sejam bem-vindos. Eu sou a Tainá, né? Hoje a gente está aqui no nosso bate-papo, então, de quinta-feira, às 8h08 da manhã, né? Hoje eu vou começar, então, falando sobre os dispositivos extrafísicos, né? Quero saber se vocês conhecem, já ouviram falar, né? Sabem do que se trata esses dispositivos extrafísicos. Vou começar falando então que é um assunto um pouco polêmico, né? Por quê, né? Porque ele justamente é um assunto que não é conhecido, é uma coisa que tem muito mistério envolvido. Meu primeiro contato, então, com esses dispositivos extrafísicos foi durante um curso do Theta Healing, que lá a gente já fazia uma limpeza desses dispositivos, né? A gente faz uma limpeza, uma busca na pessoa em busca desses dispositivos. E o meu segundo contato foi no livro do Bruno Gimenez, que é Ativações Espirituais, né? Depois eu vou até postar, vou colocar nos stories esse livro, para quem tiver um interesse em saber mais. É um livro muito interessante mesmo. Né? Então vale a pena quem tiver interesse de saber mais sobre isso. E quem faz a mesa comigo sabe também que a gente faz a limpeza desses dispositivos extrafísicos, né? Que a gente faz a identificação se tem dispositivos, a gente faz a limpeza, né? Justamente para trazer luz, trazer conhecimento, que eu tô aqui trazendo então esse assunto para vocês, né? Eu senti a necessidade de colocar isso na mesa, né, de trazer esse gráfico para a mesa, justamente por conta, né, que é algo muito comum, né, algo que tem se proliferado, vamos dizer assim, em grande quantidade. E o que acontece? Quando eu comecei a estudar sobre isso, me trouxe um pouco de medo, de receio, justamente pela falta de conhecimento, né? Então eu fui em busca de trazer luz, trazer clareza, justamente sobre o que era isso, né, do que se tratava e como que agem, né. Então vou começar aqui falando sobre os dispositivos extrafísicos, né, e vamos começar pensando nos chips, né, chips de celular, chips da beleza, né, então tudo isso a gente já conhece normalmente do nosso dia a dia, a gente já tem esse conhecimento, né, sobre o que é um chip, né, que tem no celular, e é só a gente pensar, tudo que existe em cima existe embaixo, ou tudo que está embaixo é como que está em cima, né? Então, se a gente tem a gente já utiliza isso, né, aqui na Terra, com certeza isso já existia há muito tempo no universo, né? Uma tecnologia com certeza que veio de fora pra gente, né? Tudo que a gente tem aqui, normalmente a gente recebe, né, informações de fora. Então, a gente já conhece chips que são implantados no nosso corpo para o bem, né? Chips da beleza, tem os chips contraceptivos, né? Também implantes mesmo que a gente faz, tipo quem precisa de um marca-passo. Então isso já não é um assunto estranho. Mas o que acontece? Esses chips que eu vou falar aqui, esses dispositivos extrafísicos, porque não são apenas chips, né? Podem ser de vários tipos. Eles estão aqui, eles são colocados contra a sua vontade, eles são colocados desrespeitando o seu livre-arbítrio, né? Não se importando se você deseja ou não, né? Então, o que são, então, esses dispositivos extrafísicos? Eles são dispositivos utilizados em algumas funções. Eles são colocados em nosso campo energético, é por isso que é extrafísico, né? Eles não são colocados diretamente no nosso corpo físico, mas nos nossos corpos sutis, né? E eles podem ser utilizados para influenciar a nossa mente e os nossos pensamentos. Eles podem ser utilizados para monitorar como que nós reagimos, a nossa evolução como pessoas, a nossa evolução aqui na Terra. Podem ser utilizados para confundir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né?
E pra quê, né? Então, pra que então eles colocam isso se não é algo bom, né? Pra gente não é algo bom, mas por que então são colocados esses dispositivos extrafísicos? Justamente pra quê? Atrapalhar a nossa vida, né? É um grande foco. Roubar a nossa energia, né? Impedir a nossa evolução, vampirizar a nossa energia, né? Roubar a nossa energia, a nossa disposição, a nossa dedicação em evoluir, em conhecer o que é bom, né? Em nos aproximar da nossa evolução, do divino, né? Que existe em nós. Colocar ideias maléficas na nossa mente, né? Além de, é claro, colocar pensamentos negativos, sentimentos negativos, né? Nos afastar do que é bom, do que é certo, do que é do bem. Também eles podem ser colocados como testes, como se fossem laboratórios, né? Para ficar acompanhando a gente como cobaias, né? Parece até um assunto, teoria da conspiração, parece uma coisa assim, mas entendam que a gente vive num universo multidimensional, né? Não existe só o que está aqui na Terra, existem seres de muitas outras dimensões, de outros planetas. E nosso planeta ainda é um planeta pouco evoluído, né? A gente ainda é um planeta de provas e expiações, ainda tem o equilíbrio, vamos dizer assim, ainda tem o bem e o mal muito presente aqui no nosso planeta em si, né? Por conta mesmo da dualidade, né? Nós vivemos num mundo dual, né? Então tem o bem e tem o mal. Então, esses seres que colocam esses dispositivos, eles não estão pensando no seu bem, né? Eles estão pensando no bem deles. Nós somos utilizados por eles para roubar a nossa energia, para poder roubar realmente nosso fluido vital, né? Esse é o principal motivo que eles colocam esses chips, esses implantes na gente. E quem, né? Bom, vamos combinar que para alguém fazer algo contra o seu livre-arbítrio, né? Que vai te prejudicar, que vai atrapalhar a sua vida, com certeza não é alguém do bem, né? Então, normalmente são o quê? São espíritos umbralinos e trevosos, são espíritos de uma ética já duvidosa, né? Porque estão desrespeitando o seu livre-arbítrio. Na verdade, não estão nem consultando, eles apenas estão fazendo, né? E pode ser também seres de outras dimensões, como eu falei, são seres de outras dimensões que também buscam roubar a nossa energia ou acompanhar a nossa evolução, né? Como cobaias mesmo, para poder roubar essa nossa energia, né? Então aqui coloquei como seres de outras dimensões que são bastante citados, são que reptilianos, draconianos, que são seres de outros planetas que viajam aí para roubar realmente energia, né? Para dominar outros seres. É uma forma também deles buscarem a nossa dominação, né? Tipo, roubando a nossa energia, né? Jesus mesmo já falou, né? Que existem muitas moradas na casa de meu pai. Então a gente sabe que a gente não tá sozinho nesse universo gigante, né? Acho que seria um pouco arrogante da nossa parte achar que a gente tá sozinho nesse universo gigante, né? Então, existem sim seres de outros planetas, seres de outras dimensões, principalmente, e é claro, assim como existe esses ruins, né? Esses aqui que estão a serviço do mal, que estão querendo nos prejudicar, roubar a nossa energia, claro que existem os seres também que estão no bem, né? Que estão ali dispostos a nos ajudar, né? Então, a gente já sabe que esses dispositivos eles são colocados no nosso... Não é exatamente no nosso corpo físico, embora possa ser colocado no corpo físico, mas em geral é colocado nos nossos corpos sutis, nos nossos corpos energéticos, né? Então, e que o objetivo é principalmente nos prejudicar, roubar nossa energia, roubar nosso fluido vital, atrapalhar os nossos pensamentos, a nossa evolução, né? Colocar ideias confusas na nossa mente. E como que é feito então esse implante, né? Ninguém é abduzido, né? Só para deixar claro, não é dessa forma, né? Como que é colocado? Quando a gente dorme, nós passamos para uma projeção astral, né? Então o que acontece? Quando nós estamos dormindo, o nosso corpo e o nosso espírito eles se separam, né? Nosso perispírito separa do nosso corpo e nós podemos visitar então outros locais não físicos, né? Que seriam, ou pode ser outras dimensões, outros lugares. E aí o que acontece? De acordo com a nossa vibração, nós podemos ir para um lugar bom ou para um lugar não tão bom assim,
né? Porque tudo no universo é vibração. Então vai depender da nossa vibração. A gente vai estar lá com os seres de luz, a gente vai estar lá aprendendo e evoluindo, né? Quando a gente está dormindo. Ou não, a gente pode ser atraído também para lugares mais densos, lugares mais pesados, onde a gente não vai ter uma energia tão boa, né? É por isso que normalmente quando a gente acorda muito cansado, é porque normalmente nós estivemos em locais mais densos, né? Que estão lá roubando a nossa energia enquanto nós dormimos. E aí, o que acontece? Então, à noite, quando a gente está em projeção astral, eles aproveitam para colocar esses chips, esses implantes, né? Esses dispositivos extrafísicos no nosso corpo astral, né? É um momento em que a gente está mais vulnerável a esse ataque, justamente porque é um momento em que a gente não está aqui preso a essa dimensão, a gente está livre e que a nossa vibração, ela comanda 100%, né? Da nossa existência, assim, a gente... quando está na projeção astral, o espírito não está preso à matéria, então é muito mais fácil dele ser atraído para esses locais, né, bons ou ruins. E aí o que acontece? Esses chips, então, eles são implantados contra a nossa vontade e, em geral, ainda por cima apagam a nossa memória para a gente não se recordar desses locais, para a gente não se recordar que a gente esteve em regiões tão densas, né, em regiões tão umbralinas, em regiões tão de baixa vibração, né? O que a gente tem que entender é que tanto nós aqui na Terra, né, temos a nossa vibração, quanto os outros espíritos também, né? Então não se esqueçam que os obsediadores, né, que são aqueles que roubam a nossa energia, e os obsediados, que seriam a gente, né, que seria nós que estamos vivendo aqui na Terra, nós temos a mesma... Eles se completam, né? Eles têm a mesma frequência e por isso eles se atraem. Então, assim, se você tem uma vibração baixa, se você está sempre com frequências baixas, né, sentimentos de culpa, sentimentos de vergonha, né, que são os níveis mais baixos ali da tabela, né, tá sempre com muito medo, né, você pode ser atraído para essas regiões, você pode estar suscetível a receber esses chips, esses implantes, né, enquanto você está dormindo, né, enquanto você está ali na projeção astral. Também pode ser colocado enquanto a gente está aqui na Terra, dependendo dos locais que você frequenta, né? Locais que têm uma vibração muito baixa, eles baixam também a nossa energia. Se nós vamos nesses locais é porque nós somos atraídos, né? Porque nós estamos em ressonância com esses locais. Então são locais normalmente que estão ligados a prazeres, né? A vícios em geral, né? Drogas, álcool, locais assim. São locais que têm uma vibração muito baixa. Então ali nós nos tornamos também suscetíveis, né? Nós já estamos ali no meio com uma vibração muito baixa. Então para atrair esses seres que querem roubar a nossa energia é muito mais simples, né? É muito mais fácil, né? Então, o que acontece também? Em geral, eles rondam justamente quem é viciado nesses prazeres, né? Quem tem vícios em geral. Por quê? Porque você está sempre ali em busca do vício e vai sempre alimentando. Então você vai sempre fornecendo energia para eles, né? Eu coloquei aqui onde então que ficam esses chips, né? Em geral, eles colocam na região da cabeça, né? Perto do nosso cérebro, justamente para influenciar os nossos pensamentos, influenciar os nossos sentimentos, né? Coloquei aqui que eles colocam justamente perto do hipotálamo, por conta dessa questão dos vícios que eu falei, né? Ali que é a região que é responsável pelo prazer, que é responsável pelos hormônios mais de felicidade, satisfação, né? Vou dizer felicidade, mas de satisfação, né? De prazer mesmo físico. E aí quando você coloca ali, então eles vão induzir você a sempre estar buscando essas coisas, né? Que vão te gerar esse prazer, te gerar essa satisfação, satisfazer esse vício, porque aí eles roubam a sua energia. Então você sente mais vontade de ir atrás e eles roubam a sua energia. E fica nesse ciclo, então, sem fim, né? Então, além da cabeça também, eles colocam muito na coluna, né? Na medula, principalmente, justamente perto do sistema nervoso, porque é onde eles podem comandar, então, enviar informações para todo o nosso corpo, enviar informações, né? Para roubar realmente a nossa energia. E eles também podem ser colocados em órgãos específicos, que nesse caso, quando são em órgãos específicos, né, a pessoa sente muita dor. São dores inexplicáveis, são dores que não passam,
né? São dores sem lógica mesmo, né? Em geral, quem tá com esses chips, ele sente um cansaço muito excessivo, justamente porque tá tendo ali sua energia drenada, tá tendo sua energia roubada. Além de tudo, fica com um raciocínio muito confuso e distorcido, né? Sempre com um pensamento de medo, um pensamento muito negativo. É claro, a ideia é você se perceber, né? Se você sempre foi assim, talvez você tenha algo de lá, mas se você de repente mudou, de repente então tá agindo assim, tá com esses sintomas, então eu acho que vale a pena você investigar, né? Se é ou não. Aqui eu coloquei também, anotei aqui um tipo que são parafusos, né? Que seriam como implantes mesmo, como parafusos ali ligando na nossa medula, ligando o nosso corpo, que é por onde eles drenam a nossa energia. E eles também podem ficar como parasitas no nosso corpo, justamente para se aproveitar da nossa energia, do nosso fluido vital. Então, em resumo, a gente sabe que esses seres, eles buscam a nossa energia, né? Como eles não têm energia própria, eles não estão ali com uma energia elevada, de alta vibração, né? Uma energia ali muito boa, eles têm que roubar de outras pessoas. E todos nós aqui estamos suscetíveis a isso, né? Eu coloquei aqui alguns tipos de implantes, de dispositivos, então, extrafísicos que a gente pode verificar, né, que já foram descritos, né. O primeiro deles são capacetes, né, que seriam o quê? Como um capacete mesmo, na nossa cabeça, que ficam aqui envolvendo uma malha energética na nossa cabeça. Eles nos impedem de ver a verdade, né. Então, eles estão ali justamente para bloquear a nossa visão da verdade, né, da verdade que Jesus já falou, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então ele tá ali justamente para bloquear você de ver essa verdade, para bloquear você de ter esse conhecimento, né? De agir na luz, de estar ali com conhecimento mesmo. E também, como tá ali perto do cérebro, eles estão ali para enredar pensamentos negativos. Então eles estão ali criando uma malha de pensamentos negativos que você fica toda hora pensando num processo mesmo bem ali compulsivo, né, de estar sempre rondando com pensamentos negativos. O segundo tipo também são antenas, né, como se fossem anteninhas mesmo, anteninhas de inseto, que são colocados na gente, justamente para quê? Para sintonizar esses pensamentos negativos, sintonizar esses sentimentos negativos, né, então a gente fica mesmo como uma anteninha de rádio, mas a gente só vai captar coisas negativas. Né? Então nós nos tornamos pessoas muito mais negativas por conta disso. Nós temos então cada vez mais pensamentos negativos. Eu coloquei aqui um outro tipo que é sondas. Então a gente encontra muito sondas que são sondas para roubar a nossa energia vital, né? O que é uma sonda? Que ela entra assim no nosso corpo. Quem já fez cirurgia ou já colocou assim, são coisas realmente para tirar, né? Então fica ali roubando a nossa energia sem que a gente perceba, sem que a gente note que estamos sendo roubados. Então você está sempre cansado. Você dorme, mas você não descansa. Por mais que você se alimente bem, você faça atividade física, você vive cansado, que não é o padrão aqui, né? A gente sabe que se você tem mínimos cuidados, né, físicos, em atividade física, em coisa assim, você tem uma energia boa. É o que é esperado, né? A menos que você tenha algum distúrbio. E eu coloquei aqui também bloqueadores, né? Que são bloqueadores que buscam realmente bloquear a nossa vida, né? Então são aqueles que estão ali somente para atrapalhar, são os que estão ali somente para brincar com você, né? Para poder atrapalhar a sua vida, atrapalhar os seus caminhos em geral. Então, a gente já viu os malefícios, né? A gente sabe que eles estão ali, são coisas que não são agradáveis, né? São dispositivos que não estão ali para nos ajudar, né? Normalmente estão aqui para nos prejudicar, esses dispositivos extrafísicos que eu estou falando aqui. Então a gente sabe que a gente precisa fazer uma remoção deles, né? O ideal é que a gente não tenha esses dispositivos nos atrapalhando, né? Não nos prejudicando, roubando a nossa energia, nos impedindo então de evoluir, de prosperar, de seguir com a nossa vida, né? Então, quando a gente faz essa remoção, em geral você tem sentimentos de mais clareza, você tem sentimentos menos negativos, né? Sentimentos mais positivos, pensamentos mais positivos. Nós diminuímos aquela conversa mental obsessiva, né? Que a gente fica dos enredamentos que eu falei, né? Então você diminui esse excesso compulsivo de pensamentos
negativos, né? Você percebe que você consegue ter ali uma calma no pensamento, você diminui a frequência desse pensamento obsessivo. Você também começa a voltar a ter esse significado, né, e propósito na sua vida, justamente porque eles não estão mais ali bloqueando você de ver a verdade, não estão mais bloqueando ali você de evoluir, né? E você pode seguir então o seu caminho espiritual, seu caminho, seu propósito, sua verdade, cumprir tudo aquilo que você veio fazer aqui na Terra, né? E também dissolução de relações tóxicas. Então, quando você tira esses chips, tudo aquilo, como você eleva a sua energia, né? Tudo aquilo que não está ali em ressonância com você vai sendo afastado, né? Isso é natural, qualquer prática que nós fazemos, que nós vamos elevando a nossa energia, tudo que está ali numa energia muito baixa vai se afastando, porque não tem mais ressonância. Você está no alto, né? Você está aqui com uma frequência elevada, com pensamentos positivos, e as outras pessoas, as outras coisas que não estão em ressonância estão aqui embaixo. Então vocês não se cruzam, vocês não se encontram mais. Vai havendo um afastamento natural, né? E por fim, abertura de caminhos, né? Como eu já falei, se eles deixam de bloquear o seu caminho, de bloquear o seu propósito, de atrapalhar a sua vida, você tá ali com os seus caminhos abertos para seguir a sua vida, para prosperar, né? Para seguir os seus caminhos. E como que a gente então pode fazer a limpeza desses chips, desses implantes? Como que a gente pode então fazer a remoção desses dispositivos extrafísicos, né? Não autorizados, são colocados no nosso campo? Primeiro, a apometria, né? A apometria é uma prática espiritual, então, que faz realmente esse resgate dos nossos corpos, esses cortes energéticos. Então, é o primeiro, né, que está aqui na lista, justamente por ser um tratamento mais espiritual. O segundo, claro, com a mesa radiônica, né, mesa quântica radiônica, qualquer mesa que possa fazer a limpeza desses dispositivos e, consequentemente, a energização também. Também, centros espíritas, casas de umbanda, normalmente fazem a limpeza também, né? Fazem uma limpeza espiritual e, em consequência, também retiram esses chips, esses implantes, esses dispositivos extrafísicos. E para quem não vai fazer nenhuma dessas práticas, você pode fazer a oração de 21 dias de São Miguel Arcanjo, pedindo a limpeza e os cortes energéticos de tudo isso, né, que está no nosso campo, tudo isso que foi colocado, né? Como eu falei, normalmente o obsediado, o obsediador, eles estão na mesma frequência. Então, por mais que seja contra a nossa vontade, contra o nosso livre-arbítrio, nós sabemos que em algum momento nós permitimos que isso acontecesse, né? Principalmente quando baixamos a nossa vibração, quando nos mantemos com pensamentos, sentimentos negativos, com sentimentos mesmos de baixa vibração. E eu quero só trazer um alerta, então, aqui para vocês, né? Não achar que tudo que está acontecendo de ruim na sua vida é por conta desses dispositivos. Não achar que tudo de mal e de todo bloqueio é por conta disso, né? Primeira coisa, entenda se você tem saúde física, mental, emocional. Faça um check-up da sua saúde, saber se você tá bem, né? Com a saúde do corpo físico inteiro, corpo mental, corpo emocional, se tá tudo ok. E a segunda coisa é, assuma primeiramente a responsabilidade pela sua vida, pelas coisas que estão na sua vida, pelas coisas que estão no seu caminho, né? Isso é um fator que pode estar ali prejudicando? Claro que pode. Mas quando nós temos uma atitude mental positiva de assumir a nossa vida, de seguir os nossos caminhos, de ir lá, né, de buscar, assumir a responsabilidade realmente, nós também já estamos mudando a nossa vibração, né? Já estamos elevando. E se realmente com isso você perceber que continua esse bloqueio, continua com essas situações, aí sim vale a pena você ir atrás. E principalmente, né, como é ligada à nossa frequência, há uma possibilidade de, por mais que a gente faça a limpeza, de que isso retorne, né? Por quê? Porque a manutenção disso depende da nossa vibração, né? Então, se a gente faz ali uma limpeza, se você faz ali a oração, faz a limpeza desses dispositivos, mas logo após você já volta para os pensamentos negativos, logo após você já volta para os sentimentos negativos, as situações, né, que baixam a sua frequência, lugares que baixam a sua frequência, então você volta a ficar suscetível a esses ataques, né? Volta a ficar suscetível, então, a esses dispositivos físicos novamente, né? Então,
cuide da sua mente, da sua consciência, tenha consciência, cuidem da sua vibração, né? Elevar sempre a nossa mente, elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Manter a nossa vibração elevada é muito importante para todas essas coisas de nível espiritual mesmo, né? De multidimensional, justamente porque é isso, né? O universo ele é feito de vibração e é isso que vai determinar então o que chega até você, o que está presente na sua vida. Então, agradeço a todos que estiveram na live, muito obrigada, né? E estaremos aqui na próxima quinta, então, vou encerrando aqui agora, estaremos aqui na nossa próxima quinta, às 8h08, pra gente conversar mais um pouco. Então, tchau, tchau, pessoal!